Olá, seja bem-vindo ao RCE Talks, especial Rio Preto Tech Summit. A gente está aqui ao vivo, diretamente do evento, e nesses 2 dias estamos entrevistando empresários, especialistas, parceiros e lideranças que estão impulsionando a inovação, a tecnologia e os negócios em diferentes segmentos. O RCE Talks é uma iniciativa da RCE Digital, empresa especializada em streaming e produção audiovisual para comunicação empresarial, criada para conectar pessoas, ideias e negócios por meio da comunicação. E nesse episódio eu vou conversar com o Carlos Couto, ele é gerente geral da Expresso Salomé, empresa com quase 80 anos de atuação aqui em Rio Preto. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Thaís. Obrigada por ter aceitado o convite. É isso mesmo, quase 80 anos em São José do Rio Preto. É uma história longa de períodos em que a empresa chegou a transitar até em estradas de terra, rodovias de terra. E hoje a gente vê todo esse processo de inovação, de desenvolvimento que a gente está atravessando, né? E eu acho importante a gente começar falando exatamente disso, como preservar a história, a tradição, aquilo que funciona e, ao mesmo tempo, continuar se transformando. Thaís, os desafios eles são grandes. A gente tem que ter, na verdade, a visão de objetivos, né? Do que a empresa se propõe a fazer, a prestar, a entregar. A gente tem, durante esse percurso todo de praticamente quase 8 décadas, muitas situações em que as empresas acabam sendo provadas, desafiadas. E o fato da gente estar continuamente buscando inovar, melhorar, entendeu? Buscar uma melhor forma de executar o que você fazia há tempos atrás, entendeu? Mas sempre tendo como lastro a ideia inicial, que é sempre prestar um bom serviço, um serviço seguro, um serviço de confiabilidade, né? Então, a gente acaba tendo esse norte bem claro, bem definido nos nossos negócios, né? na nossa postura. E tudo que a gente consegue agregar nessa direção para melhorar esse processo, a gente tenta de formas buscando assessoria, consultorias, apoios, né? Para a gente implementar. Né? Não por 80 anos, mas a gente sabe que a gente está sempre aprendendo, né? Mas existe uma hora em que a experiência ela pode ajudar na inovação. Sim. E em outros momentos é importante ter aquela coragem de começar do zero e abandonar aquela tradicional frase, sempre fizemos assim. Exatamente. A gente vive isso praticamente todo dia, né? Porque do período que a gente já presta esse serviço, as mudanças e as alterações, né? A velocidade com que elas acontecem, principalmente hoje em dia, que é sempre muito mais rápido, né? As mudanças são muito mais rápidas. A gente tem sempre esse questionamento de fazer o que a gente faz, bem feito e de uma forma melhor. Melhor, mais ágil, mais rápida, mais confiável, né? Entregando não só o produto, mas entregando a informação, né? Os dados, entendeu? A interface com o tomador do frete, com quem contrata a gente. Então, essa rotina, ela tem que ser diária, porque a partir do momento que a gente buscar ficar estancado, ficar parado da mesma maneira que nos trouxe até aqui, né, até quase esses 80 anos, ele passa a ser o começo do fim. Né? Então, essa mudança, essa aceleração na mudança, ela tem que ser constante. E quando a gente fala sobre transporte, ainda vem símbolos muito claros, o caminhão, a estrada, a entrega, mas quando e como a tecnologia transforma aquilo que acontece por trás de uma operação logística? De novo, praticamente a quase todo momento. Todo momento. A gente observa, e é simples, e quem está talvez nos assistindo pode ter essa sensação. A gente está falando de quase 80 décadas, mas não vamos até esse ponto. Imaginem 10, 20 anos atrás, o tipo de veículo, o tipo de carro que você usava. Algumas coisas que são feitas hoje seriam impossíveis. Com certeza. Alguns anos atrás? Com certeza. Impossíveis. A gente vem de um processo que ele era praticamente todo manual.
né? A gente brinca, fala que a gente tem um pé no analógico e um pé no digital, porque a gente transitou e tudo era papel, tudo era documento, tudo era bem no processo físico mesmo, né? De você ser palpável, de pegar. E hoje a gente observa, por exemplo, a gente não é novidade para ninguém, mas qualquer um, no nosso caso, a nossa empresa e qualquer outra, né, empresa aí que esteja minimamente antenada, você sabe, você vai fazer uma entrega, você já baixa essa entrega no celular. Essa entrega pode ser acompanhada em tempo real. Tempo real, tempo real. Isso é A gente incrível. desenvolveu um processo em nuvem que ela capta todas as baixas que a gente faz, e essas baixas elas são direcionadas para todos os tomadores de frete em tempo real. Então a gente faz uma entrega, a gente já chegou a participar de reuniões com clientes, e que no fundo da tela existe um painel com a nossa empresa, a nossa história, e os dados sendo alterados em real time, o tempo todo. Ó, foi mais uma entrega feita, aconteceu isso. Então, mas isso também aumenta as expectativas dos clientes. Total, total. A cobrança deles e até mesmo a percepção, o interesse, a quantidade de informação que esse cliente tem, isso tudo aumenta a expectativa. Com certeza. O que é que o cliente esperava? Eu nem vou falar 70 anos atrás. O que é que o cliente esperava 30 anos atrás e o que o cliente espera de fato hoje? Há 30 anos atrás, o cliente ele basicamente esperava que a entrega fosse feita, o serviço fosse feito. Objetivo concluído. Objetivo concluído. E hoje? Hoje ele espera não só isso, mas esse praticamente, não é que é o menor das etapas. É que são muitas. São muitas. Ele, além dele... Claro, você vai fazer uma transação, você tem um lead time negociado, você tem uma série... começa no atendimento, na experiência, na avaliação, no orçamento. Tudo. Lá do início, e aí a hora que você parte para uma condição de negociação, de proposta, efetivamente, esses dados são todos colocados, né? Então, ele quer que você respeite um lead time para entrega, ele quer informação dessa entrega, entendeu? Ele quer saber o tempo que você tira, o tempo que você transfere, o tempo que você distribui. Mas o cliente também ficou menos tolerante a imprevistos? Bem menos. No nosso caso, bastante menos. Bastante. Porque a gente está fazendo um processo que ele está buscando atrelar o que a gente tem de conhecimento, de experiência, com inovações tecnológicas. Entendeu? Então, a gente entrega um pacote muito grande. A gente tem, no nosso caso, na nossa base maior, que é a expedidora, que é em Osasco, a gente tem uma equipe só para tratar dados de clientes. Entendeu? Então, é o tempo todo abastecendo. A gente entra em portais de cliente, abastece área de vendas, área de compras, entendeu? A parte de distribuição. Então, ele quer o serviço de entrega e todo o agregado de informação possível. Tudo junto. E vocês atuam também no transporte de produtos químicos, Sim. Cargas classificadas como perigosas. Nesse tipo de operação, tecnologia e segurança precisam caminhar necessariamente juntas. Exatamente. Eu acho que aí a gente tem um casamento quase que perfeito, né? Porque você tenta tirar do circuito qualquer tipo de falha que porventura possa acontecer, por exemplo, humana. Né? Os checklists, as travas, as informações que a gente tem para ponderar produtos que a gente pode transportar, produtos que a gente não pode transportar, entendeu? A tecnologia ajuda a reduzir riscos. Ajuda a reduzir tudo isso, entendeu? Ele faz um pré-filtro que auxilia muito na operação, muito no processo. E a operação logística, ela gera uma quantidade enorme de dados, rotas, prazos, veículos, entregas, ocorrências. Como transformar esses dados em decisões melhores e não simplesmente acumular informação? O importante é, inicialmente, você gerar a base. Você tem que ter a base. E depois, dentro, eu falo no nosso caso, mas para cada um tem talvez uma situação. Dentro dessa base, você extrair dela as informações, os referenciais que são decisivos para a tua decisão. Né? Você estava mencionando aí a questão de rota, a gente tem a questão de, por exemplo, que não aparece tanto, mas no nosso caso tem um impacto, por exemplo, áreas de restrição.
Tem áreas, normalmente áreas centrais, áreas de cidades em que a gente tem horários para veículo entrar e sair, entendeu? Então você tem que associar essas informações para você chegar e ter condições de fazer entrega e não ter que ficar parado Uhum. por não poder ir. A questão com relação a rotas econômicas, com o sistema você definir rotas que você pode fazer com pedágio, indo por uma direção, voltando por outra. Ou seja, de novo antecipando riscos. Sempre, sempre, Sempre sempre, antecipando sempre, riscos. sempre. E agora com a inteligência artificial avançando rapidamente, onde é que você enxerga maior potencial de aplicação da IA? Eu acho que a IA chega também com isso que a gente já vem fazendo, né? E a gente sabe que tem muito para fazer ainda. Mas a IA, ela traz uma forma interessante para a gente questionar ainda mais o que a gente já faz. Encontrar os gargalos no Encontrar processo. os gargalos no processo. A gente está num processo grande ali com a iProcesso, buscando ajustar uma situação que a gente tem de transferência. Separação, roteirização, conferência. E a gente, através da IA, desenvolveu um apontamento, um pequeno esboço que a gente montou lá de apontamentos, não posso falar muito ainda, de apontamentos, e que está identificando algumas sobras de tempo que a gente tem na operação. Então, com Isso vai ser isso, otimizado. a gente consegue remanejar o que sai lá de São Paulo, Campinas, a gente também tem base em Campinas, e que vem para o interior, isso já pode vir já pré-separado, pré-definido e tal. E é a IA que está mostrando onde estão esses gargalos para a gente fazer a ação. E apesar de toda essa tecnologia, o transporte ele continua sendo uma operação extremamente dependente de pessoas. Pessoas, Do sempre. começo ao fim da operação. Mesmo a IA vai ter uma pessoa para fazer o prompt, para fazer o RAG, dar o comando. Mas como fazer a equipe acompanhar a transformação tecnológica sem perder experiência, conhecimento e a responsabilidade É. humana? Para o nosso caso, você imagina você falar isso para uma empresa de quase. É claro que a gente não tem funcionário de 80 anos, a não ser o proprietário. Mas por exemplo, Mas- você mesmo tem mais de 30 anos de casa. Tem. Então, se você conversasse com o Carlos lá de 30 anos atrás e explicasse o que ia acontecer, ele provavelmente não acreditaria. A chave é o que você falou, é conversar. Conversar, É dialogar, diálogo. é diálogo, é. A gente tem muitos colaboradores com largo tempo dentro da empresa, a gente fala que a gente tem essa bênção de Deus, né? A gente tem uma rotatividade em relação ao que se tem no mercado muito baixa. E eu tenho pessoas em pontos da empresa estratégicas que entendem o processo, entendem os movimentos que a empresa faz. E tudo que a gente vem fazendo, a gente vem, não é negociando, mas vem explicando. Falou, ó, a gente faz isso aqui e a gente tem uma oportunidade de fazer essa mesma coisa, mas de uma forma melhor, mais E aí, ágil. você ajuda esse funcionário a desenvolver uma Sim. competência digital. Sim. Vários deles fazem cursos, várias vezes a gente traz o pessoal das outras bases para cá, faz um dia de imersão, tá sempre movimentando e desafiando, né? E como você colocou, tem adesão. Tem adesão dos funcionários, isso é o mais importante. E a gente tem Provavelmente por causa da cultura da empresa. E a gente tem um negócio que é legal, porque tem um canal aberto. Uhum. Então, assim, a empresa não consegue impor nada. É tudo negociado, é tudo conversado. Então, a gente chega com uma ideia e, ó, dá para fazer dessa forma. De novo, assim, não é assim. uma comunicação vertical, Não. é um diálogo. É diálogo. Excelente. E talvez possa ser um dos pilares dos quase 80 anos. Com certeza. E a Expresso Salomé tem uma relação direta com a história de São José do Rio Preto, né? As histórias se cruzam, uma empresa tradicional. E hoje São José do Rio Preto cedia esse importante evento, o Tech Summit. Hoje Rio Preto se consolida como um polo de tecnologia, um polo de inovação. E vocês participando, prestigiando, estando aqui, marcando presença nesse evento. Exato. O Tech Summit, a gente está aqui desde a primeira edição. É uma situação estranha para a gente falar. A gente não usa as ferramentas, as ideias, né, os processos, mas a gente não é efetivamente dessa área. Mas a gente está sentindo o impacto que essa área traz para os nossos negócios. Eu acho que a cada ano o Tech Summit muda de patamar. É engraçado porque a gente sentiu esse ano.
Você vê que ele já ampliou em relação ao ano passado. Em termos de espaço De e espaço estrutura. físico, expositores, a estrutura física, tudo. A estrutura que a organização disponibiliza para os frequentadores. E a gente nota uma situação diferente, talvez de outras feiras, porque eu particularmente sinto conexão. Então, a gente passa por... Cada Tech Summit que a gente passou, a gente parece que solidificou uma ideia, um conhecimento, né? E o próximo vem, complementa aquilo e sobe a régua, né? Que o pessoal fala. Isso não quer dizer que, para quem não veio ainda, que você perdeu e tal. Porque toda vez que você chegar aqui, você vai encontrar o que tem de mais atual, de mais moderno, o que está sendo ofertado em todos os estandes, as ideias, a qualidade, a estrutura das empresas, as soluções. Então, a gente vem e sai com os olhos cheios e preocupados. Falei, cara, como é que eu tô tão para trás assim? Vou ter que correr. Eu disse isso numa entrevista hoje. Uma sensação de que a gente está sempre para trás, porque é tanta coisa nova. Tanta coisa nova. E todo dia uma coisa nova. E todo dia a gente tem a sensação de que não está atualizado o suficiente. Mas tem uma receita para isso. Tenha foco. Não né? dá para abrir porque é muita coisa. E os especialistas têm dito isso. São muitas coisas. Muita coisa. Nem tudo serve para todos. Exatamente. É preciso um acompanhamento, uma consultoria, uma indicação. O importante é a gente saber que tudo isso está à disposição, mas nem tudo é aplicável em todos os negócios. Exatamente. Aqui é o fomento de ideias, para a gente saber que tudo isso existe e é palpável, tá? E aí a gente está conseguindo linkar cada uma das feiras, né, dos Tech Summits nos outros. E aí entra isso daí, entra a frequência nossa com o pessoal da PET, né, que é a nossa associação. Então é uma dinâmica muito interessante e que acontece em ritmo bastante acelerado. E fortalecido, sobretudo. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, o que é que uma empresa precisa preservar e o que é que ela precisa estar sempre disposta a mudar para continuar relevante? Preservar pessoas. Pessoas são a chave. Independente de tecnologia, de equipamentos, de ferramentas, a gente vai ter sempre alguém por trás disso tudo, produzindo, gerando, organizando, fazendo. E mudar, cara, tirando essa questão das pessoas, mudar tudo. Mudar tudo sempre. Mudar tudo sempre, o tempo todo. Não se acomode, não se dê por satisfeito, vai ter sempre um jeito novo, melhor, diferente para fazer, para buscar um resultado que você não imaginava. Tá sempre ali, tá muitas vezes na cara da gente e a gente tá preso naquelas correntes do passado. Perfeito, perfeito. Carlos, obrigada por estar aqui, dividir com a gente um pouco da história da empresa, um pouco desses insights e um ótimo evento para vocês. Eu que agradeço. E deixo também para o pessoal que, porventura, estiver assistindo a gente, se programe para o próximo ano. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Obrigada a você também pela sua companhia. A gente continua aqui com a nossa transmissão ao vivo. Já mais entrevistas, mais conteúdo e mais informação para você. Até já. Quem está ao seu lado nos momentos mais importantes da vida? Mais do que estar ao seu lado, estamos sempre presentes. Pois parceiro é aquele que está sempre junto. É em quem a gente confia ter por perto em todos os momentos. Há mais de 75 anos sonhamos e construímos juntos com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Uma história de evolução que se renova e se transforma com inovação e tradição. Compartilhamos a caminhada e chegamos mais longe. E nos tornamos especialistas em projetos de vida. O parceiro na realização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Ser o parceiro de cada passo, dos que já foram dados e dos que ainda virão. Seja qual for o seu próximo passo, estaremos lá. Rodobens, o parceiro do próximo passo. Nossa ideia é permitir que o cliente consiga alocar um veículo sem nenhuma interação humana, a hora que ele quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em poucos cliques no aplicativo. Quando a gente começou a companhia em 2017, a gente foi atrás de investidores e a gente conseguiu captar quase R$1 milhão com Friends and Family. E a gente demorou 3 meses para abrir uma conta num banco.
E a gente levou quase 2 anos para ter acesso a um cartão de crédito. E a gente não entendia o porquê, porque tinha o dinheiro no banco, a gente precisava de pagar determinados fornecedores, inclusive fornecedores estrangeiros que exigem, né, o pagamento via cartão, e a gente não tinha cartão, a gente não tinha limite. Então, o mercado financeiro não suportava a nossa operação da forma que a gente gostaria. Hoje a gente usa conta simples para quase todos os pagamentos da companhia. A gente tem uma série de cartões para diferentes funcionários e para diferentes áreas. A gente ajusta o limite à medida que a gente precisa. Então, meses que a gente vê que vai ter mais gastos, a gente consegue aumentar. Meses que a gente vê que não precisa de tanto volume, a gente reduz, obviamente, o gasto. Pelo DNA da conta simples, ela consegue entender um pouco melhor o momento da empresa. Então, mais do que só uma visão de balanço ou uma visão de crédito que a gente vê nos bancos tradicionais, é entender um pouco melhor o modelo de negócio, qual a perspectiva de futuro. Eu acho que é por isso que a parceria tem dado tão certo. Então, de novo, a gente sai de uma empresa que faturou R$200 mil no primeiro ano, mais de R$100 milhões no ano passado, esse ano quase R$300 milhões, e a gente precisa de um parceiro financeiro que acompanhe, inclusive em limites e volumes, o nosso crescimento. E é isso que a gente enxerga na conta simples e espera para o ano que vem.